A traição é um ato perigoso, e ela pode ter consequências inesperadas. Mesmo quando a traição é bem planejada, ela pode acabar saindo pela culatra. A história está repleta de exemplos de conspirações que entraram pela culatra. Essas conspirações falharam por uma variedade de razões, incluindo erros de planejamento, falta de apoio popular ou simplesmente má sorte. Essas conspirações falharam por uma variedade de razões. A conspiração de Valentiniano III falhou, pois levou à queda do Império Romano do Ocidente. A conspiração da família Pazzi fracassou porque o povo de Florença ficou furioso com o assassinato de Juliano de Médici, o irmão de Lorenzo. A conspiração de Ptolomeu Serano falhou porque ele foi assassinado por um grupo de soldados leais a Ptolomeu II Filadelfo, o filho de Ptolomeu I. A conspiração de Brutus e outros senadores fracassou porque César era popular entre o povo romano, e o assassinato dele levou à Guerra Civil Romana. As conspirações que entram pela culatra são um lembrete de que a traição é um ato perigoso e imprevisível. Elas podem ter consequências catastróficas para os traidores e para as pessoas ao seu redor. Traições de nobres e monarcas que saíram pela culatra. Valentiniano III foi um imperador romano que reinou entre 425 e 455. Ele era um jovem inexperiente, e ele foi manipulado por seus conselheiros. Um desses conselheiros era Aécio, um general romano que era muito poderoso. Aécio queria controlar o império, e ele usou Valentiniano III para alcançar seus objetivos. Um dia, Aécio decidiu que era hora de se livrar de seu último rival, o general Bonifácio. Bonifácio era um homem popular e respeitado, e ele era uma ameaça ao poder de Aécio. Aécio convenceu Valentiniano III a convocar Bonifácio a Roma. Quando Bonifácio chegou, Aécio o acusou de traição. Valentiniano III, acreditando nas mentiras de Aécio, ordenou que Bonifácio fosse preso e executado. Bonifácio foi executado, e Aécio se tornou o homem mais poderoso do império. No entanto, Aécio havia cometido um erro. Ele havia cortado a mão direita com a esquerda. A execução de Bonifácio enfureceu o exército romano. Os soldados acreditavam que Bonifácio era inocente, e eles se rebelaram contra Aécio. Aécio foi derrotado na batalha, e ele foi executado. Valentiniano III, que havia sido manipulado por Aécio, foi deposto. A execução de Bonifácio foi um erro fatal para Aécio e para Valentiniano III. A rebelião do exército romano levou ao colapso do Império Romano do Ocidente. Em 1478, um grupo de nobres florentinos, liderados pela família Pazzi, tentou assassinar Lorenzo de Médici, o governante de Florença. Os Pazzi eram uma família rica e poderosa, mas eles estavam insatisfeitos com o governo de Lorenzo. Eles acreditavam que Lorenzo era um governante tirânico, e que ele precisava ser deposto. O plano dos Pazzi era assassinar Lorenzo durante uma missa na Catedral de Florença. Eles contrataram um grupo de assassinos para realizar o ataque. No dia da missa, os assassinos atacaram Lorenzo e seu irmão Juliano. Lorenzo foi ferido, mas ele conseguiu sobreviver. Juliano, no entanto, foi morto. O assassinato de Juliano causou uma revolta em Florença. O povo de Florença ficou furioso com os Pazzi, e eles se rebelaram contra eles. Os Pazzi foram derrotados, e eles foram exilados de Florença. Lorenzo de Médici continuou a governar Florença por mais 20 anos. Ptolomeu Serano era o filho mais velho do faraó Ptolomeu I Sóter do Egito. Serano era ambicioso e queria se tornar rei ele mesmo. Em 282 a.C., Serano soube que seu pai estava doente e prestes a morrer. Ele decidiu que era hora de agir. Serano reuniu um grupo de soldados e marchou para Alexandria, a capital do Egito. Ele entrou na cidade sem resistência e se proclamou rei. Ptolomeu I morreu alguns dias depois, e Serano se tornou o novo rei do Egito. No entanto, o reinado de Serano foi breve. Ele foi assassinado por um grupo de soldados leais a Ptolomeu II Filadelfo, o filho de Ptolomeu I destinado à sucessão. Serano pagou caro por sua traição. Ele foi morto apenas alguns meses após se tornar rei. Marcus Junius Brutus, um senador romano, foi um dos líderes da conspiração para assassinar Júlio César em 44 a.C. Brutus acreditava que César estava se tornando um ditador e que ele precisava ser detido. No entanto, o assassinato de César teve o efeito oposto do que ele esperava. O povo romano ficou revoltado com o assassinato, e César foi declarado um mártir. A morte de César levou à Guerra Civil Romana, que terminou com a ascensão de Octaviano, o sobrinho-neto de César, ao poder. As cortinas da ambição se fecham sobre esses conspiradores, provando que o palco da história não concede bis para a traição.
Suas tramas, urdidas com fios de astúcia e poder, acabaram desfiadas pela realidade, e cada queda ecoa um aviso contra a arrogância de desafiar o destino. Mas essa tragédia não é meramente um espetáculo sombrio. Nela, há um alerta, um chamado à ação. Olhar o abismo do fracasso desses traidores deve nos inspirar a construir pontes de lealdade e honestidade. Que suas histórias nos guiem a buscar a unidade, a defender o justo e a tecer, ao invés de tramas, uma tapeçaria de confiança e integridade. Então, lembremos. A traição pode parecer uma senda tentadora, mas seu caminho leva a um beco sem saída. Em vez de conspirar nas sombras, vamos erguer a luz da verdade, juntos, iluminar um futuro onde a fidelidade e a coragem sejam os protagonistas do nosso tempo. A escolha é nossa, e o palco da história aguarda por nossos atos. O que você irá encenar? Gratidão por ter assistido.